Vamos falar do lateral que está contratado, que já treina, mas que ainda não foi oficializado pelo rubro-negro. Carlos Miguel. Boa tarde, Miguel. Fala, Vitinho, um abraço pra você, um abraço também pra toda a galera que tá ligada aqui na Transamérica, a melhor do futebol. Ontem foi o dia da apresentação dos jogadores do Sport Clube do Recife para o início da pré-temporada. Nem todos os jogadores compareceram, a gente vai detalhar já quem foi, quem não foi e quem estava lá e que não aparece na lista. Como você bem disse, é o lateral esquerdo Riquelme. Ele que foi contratado junto ao Vasco, já vimos falando do nome dele há alguns dias aqui na Transamérica, e não é que o Riquelme estava lá na concentração e depois que os jornalistas foram convidados a se retirar do CT por volta das 3h30, 3h40, os jogadores subiram para o campo. Inicialmente, nem teria atividade num dos campos do CT José Andrade Médici. Os jogadores fariam exames médicos, exames físicos e, além da apresentação de praxe da comissão técnica, ouviram também a palavra dos dirigentes rubro-negros, membros do comitê gestor, mas depois que todo mundo foi embora, a galera saiu, pode ir para o campo. Mas a informação acabou vazando de que Riquelme estava lá no CT e foi um dos jogadores que também iniciou a pré-temporada no Sport Clube do Recife. O lateral esquerdo de 21 anos veio por empréstimo até o final do ano que vem. O Sport não está prevendo a opção de compra. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Havia um impasse em relação à uma cláusula do contrato que dava conta de que o Vasco a qualquer momento poderia solicitar o retorno do jogador ao Rio de Janeiro. Não tem uma informação, Vitor, ainda se essa cláusula foi resolvida, se o Sport aceitou assim mesmo ou se o Vasco declinou dessa cláusula do contrato. Então o jogador já está no CT. Nós estávamos falando ontem também no Bola na Rede em relação aos goleiros, porque o Sport vai emprestar o Denival, como a gente vem falando, inclusive deve seguir para o futebol mineiro. Tem o goleiro Kaique França, renovou com o Jordan, mas também está em busca de outro goleiro. E esse goleiro é o Thiago Couto. Já falávamos dele desde ontem aqui, destaque do Juventude, mas que pertence ao Sport. Aliás, perdão, gente, pertence ao São Paulo e está vindo para o Sport por empréstimo. Ele, inclusive, atuou naquela campanha do Juventude no acesso à Série A. Então, o São Paulo detém os direitos federativos do atleta, tem contrato com o São Paulo até 2024. O Juventude queria o goleiro, mas o São Paulo acabou fazendo essa negociação. O goleiro, inclusive, já está no Recife, realizando exames, vai assinar o contrato, um contrato, inclusive, grande, contrato de 4 anos. E está sendo esperado agora o anúncio do Thiago Couto, novo goleiro do Sport Clube do Recife. Com um detalhe, o Sport negociando 2 jogadores com São Paulo. Além do goleiro Thiago Couto, que foi vendido realmente de forma definitiva os direitos econômicos do atleta ao Sport Clube do Recife, o meia Pedro Vilhena. Pedro Vilhena está sendo emprestado ao Sport Clube do Recife. O Sport precisava de meia. Era outra posição que o Sport tinha essa carência, então o Paulo Vilhena vem também nesse combo de 2 jogadores do São Paulo. O Thiago Couto vem de forma definitiva, conforme já estávamos falando do nome dele desde ontem, e agora o Paulo Vilhena surge como essa novidade, vem por empréstimo para o Sport Clube do Recife. Vitor. Olha aí, então nós já temos o lateral Riquelme, que já treina e aguarda oficialização, e já temos aí 2 novos contratados, né, Miguel? Um goleiro e mais o Vilhena, que também aguardam oficialização e devem pintar aí nos próximos dias para a pré-temporada. Você prometeu pra gente aí a lista de quem compareceu aí aos trabalhos. Vamos a ela? Vamos lá, só para fechar essa questão do Pedro Vilhena,
A idade dele estourou no sub-20, aí ele foi integrado ao elenco de profissionais lá no São Paulo, mas ele não conseguiu se firmar, só teve uma participação apenas. Então é um nome que até o torcedor do São Paulo, mais aficionado pelo clube, não tinha muita memória do Pedro Vilhena, mas foi um jogador cria da base do São Paulo. Vamos lá, o Sport ontem apresentou o seu elenco, quer dizer, apresentou não, teve a apresentação dos jogadores ao técnico Mariano Souza, a comissão técnica. 25 jogadores estavam ontem no CT, isso com nome na lista, mas tinham 26, porque o Riquelme também estava lá e o nome dele não apareceu na lista. Vamos lá, goleiros, foram 4, Jordan, Kaique França, Adriano e Denis. Hoje já vai ter o Thiago Couto no treinamento da tarde. Laterais direitos, 3, Roberto Rosales, Lucas Ramon e Davidson. Davidson é cria da base, ele estava lá no elenco de profissionais desde essa temporada 2023. Laterais esquerdos, 3. E aí, tô contando já com o Riquelme, porque ele foi visto realmente lá. Filipinho e Victor Gabriel. 5 zagueiros, Rafael Thierry, Alisson Cassiano, Renzo, Rian e Baraca. Meio-campistas, 6, Fabinho, Ítalo, Pedro Martins, Fábio Matheus, Lucas André e Juan Xavier. E 5 atacantes, Zé Roberto, Arthur Caíque, Flávio, Paulinho e Jean. Quem não estava na reapresentação ontem e na apresentação no caso dos novatos? Foram 5 ausências. Sabino, por questões médicas, chega no dia 2 de janeiro. Luciano Castan, por questões contratuais, o contrato dele com o Cruzeiro termina agora dia 31, ele chega dia 4 de janeiro. O Felipe, volante, por questões contratuais, ainda é aquele distrato lá com Goiás, chega dia 2 de janeiro. Alan Ruiz alegou questões pessoais, se apresenta no dia 3 de janeiro. Pablo Diego, por questões contratuais, vem da Ponte Preta, chega no dia 2 de janeiro. Outra novidade, Vitor, o Sport está sondando o Meia Chay, aquele mesmo, do Botafogo, que estava no Ceará. Ele tem contrato com o Botafogo até o final de 2024. Está com 33 anos. No Ceará, nesta temporada, fez 36 jogos, marcou 2 gols e tem 2 assistências. Chay, em 2021, chegou a ser campeão com a camisa do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Já passou pelo Cruzeiro e outros clubes de menores portes no futebol nacional. Então, Chay está no radar do Sport Clube do Recife, é outro meia que o Sport também está batalhando. Sem falar do Bruno Nazário, que também é meio-campista, estava na Chapecoense, atuou na Série B deste ano de 28 anos. Ele que foi revelado pelo Rio Branco de São Paulo, mas tem um vasto currículo aí, inclusive pelo futebol da Alemanha e da Polônia. Na Chapecoense esse ano ele fez 45 jogos, 10 gols e 12 assistências. E aí é outro que está fechando com o Sport Clube do Recife. A negociação está muito bem encaminhada. O goleiro, já falamos do Thiago Couto, e eu preciso falar para devolver para você do Romarinho, que a qualquer momento pode ser anunciado. Ele que pertence ao Fortaleza e está acertando em definitivo com o Leão da Praça da Bandeira. O Sport acelera aí o processo de montagem do elenco com contratações aí já engatilhadas, algumas delas já confirmadas. Ô Miguel, ontem aconteceu a reapresentação, começo da pré-temporada, jornalistas convidados. Hoje o treino é secreto, é isso? E então, Vitor, só foi para botar o doce na boca da criança, né? Essa questão de voltar à cobertura dos treinos diários. Isso, por enquanto, não vai acontecer. A janela de treinos abertas para a imprensa, elas aconteceram ontem, que não teve treino, só foi o comitê gestor e um diretor de futebol, o coordenador técnico Ricardo Drubski, que falou na entrevista coletiva. Depois houve lá um debate com a comissão de imprensa, aliás, com a gestão de imprensa, né, que é dirigida pelo Marcel Júnior, com o Marcelo Bandeira, que é o gerente de comunicação. Eles ouviram, logicamente, os pedidos dos jornalistas, que é a volta da cobertura diária dos treinamentos. A gente até entende, Vitor, que seja treino fechado às vésperas de um jogo decisivo, uma final de campeonato. Aí é absolutamente normal se fechar treino.
Mas uma segunda, terça, quarta-feira, se fechar um treinamento, é realmente uma coisa complicada, não pra gente, porque a informação vai acabar chegando, mas pro torcedor que quer acompanhar o dia a dia do seu clube, né? E eu não estou falando só das emissoras de rádio, tem televisão, tem internet, tem canais de YouTube, enfim, a imprensa de um modo geral. Então esse foi também um pedido de todos para que a cobertura volte a ser diária. Neste primeiro momento, o Sport abriu a janela de ontem, que foi a apresentação. Sexta-feira, amanhã, o treinamento vai ser aberto, mas o treino de hoje, do sábado e do domingo, esses treinos vão ser fechados sem a presença dos jornalistas. E aí, Vitor, o que deu para observar ontem do CT, tá um canteiro de obras. Um dos campos estão trocando placas de grama, no outro campo está sendo soldada lá as barras de ferro, no outro campo está sendo feito o aparo da grama, o gramado, um dos campos já está com um gramado sintético, o Sub-20 está treinando lá, os garotos da Copinha que vão viajar no dia 1º, às 8 horas da manhã, com destino a São Paulo. Então os profissionais já estão movimentando em um dos campos, tem 3 campos prontos, sendo que um deles ainda está passando por ajustes e soldagem das barras de ferro. 2, pelo menos, podem ser utilizados a qualquer momento pelos jogadores do esporte, assim queira o Mariano Sosso. Muito bem, e o seu convidado daqui a pouquinho, Miguel? Olha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Rafael Campos, justamente falando desse período ainda de contratações. O Sport busca jogadores no mercado, a gente falou aqui de muitos nomes inclusive conhecidos no futebol nacional, que estão na mira, no radar do Sport Clube do Recife, e o Rafael Campos, logicamente sem citar nomes, ele vai falar como estão essas negociações com os futuros reforços do Sport, que começou a pré-temporada com um elenco incompleto, mas que vai buscar, sim, reforços no mercado. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC da Transamérica para ouvirmos o Rafael Campos falando sobre as contratações. O Sport não quer volume, não quer quantidade, quer qualidade nos novos reforços. A gente não vai se pautar em volume de contratações. A gente manteve, acho que desde o princípio, essa era um grande esforço que a gente desejava, era manter a espinha dorsal do time com os atletas que estrategicamente entregaram, que tem potencial para entregar ainda mais. Então isso foi um esforço muito grande. Muitas vezes a renovação parece uma coisa simples, né? Não se dá o mesmo valor de uma contratação nova, mas existem nuances de uma renovação que são tão importantes quanto, né? E eu acho que esse é o maior reforço do esporte, é ter uma espinha dorsal para começar a temporada. Com relação a novos atletas, a gente está indo ao mercado realmente de forma pontual. Então a gente está fazendo uma análise muito importante, inclusive do que está vindo das categorias de base, ou quem já é da casa, né? Eu ia falar canteira agora, tanto que a gente está falando com o professor Sousa, que já é da casa, porque ele quer fazer uma avaliação disso. Então, vou dar um exemplo aqui. Só na defesa a gente já tem aí um número, a gente trouxe o Castan, mas quando você vai olhar aí Renzo, Rian, Baraca, né? Ele quer olhar, esse material está sendo compartilhado com ele, a equipe tem feito toda uma análise de performance, né, e a capacidade que os atletas podem entregar para a gente esse ano. Então, eu peço um pouco de tranquilidade aí para o torcedor. Obviamente, a gente não está parado, né? A gente deve ter novidades aí muito em breve. Agora, volume, se vai ser 2, 3, 4, 5, 6, não faz muito sentido quando, na verdade, tem muita gente aí que vai se apresentar hoje, que vai iniciar os trabalhos para a gente avaliar.